Bem-vindo ao Dominate Cast. Eu sou o Bruno Peckley, treinador de alta performance, fundador da The Mind Lab Performance Academy, e o objetivo do Dominate Cast é falar com pessoas que chegaram ao nível de dominação na sua vida. O nível de dominação é o nível que está acima da alta performance, tanto nos esportes, nos negócios e, claro, na vida também. Pessoas que todos os dias possuem disciplina, são intencionais, façam o que precisam ser feito, independente de como elas se sentem, principalmente depois de uma grande vitória. E no episódio de hoje, que é o episódio de estreia, eu tenho o prazer de falar com uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem uma história inspiradora e que faz acontecer dia após dia. A Brígida, ela é empresária, ela é palestrante, mentora, ela chegou aqui nos Estados Unidos, trabalhava na limpeza como ajudante, ela pensa grande, ela age grande. Hoje ela já construiu a sua própria empresa de limpeza e ela foi além, pessoal. Ela montou uma mentoria chamada Mentoria Boss, na qual tive o prazer de participar também, dando uma aula lá na mentoria dela. E ela ajuda pessoas nesse ramo a melhorar, a evoluir os seus negócios. A Brígida também ganhou diversos prêmios, né, na América, como o America Star Awards, né, que premia empresas, pessoas, né, de sucesso aqui nos Estados Unidos. A Brígida é palestrante, ela viaja os Estados Unidos inteiro contando a história dela, inspirando pessoas, e foi, né, em uma dessas palestras que eu a conheci alguns anos atrás. A Brígida, pessoal, olha só, ela é uma mulher de ação, ela faz acontecer. E é por isso que eu fiz questão de convidar a Brígida para estar nesse podcast, no podcast de abertura, o primeiro da história, e saber quais foram os hábitos e as rotinas que a levaram a ter esse sucesso e a mentalidade que a Brígida tem. Porque eu quero que você aí, que esteja assistindo, consiga se inspirar e aplicar na sua vida. Brígida, muito obrigado por participar do primeiro episódio do Dominate Cast. É uma honra estar aqui com você hoje. Eu estou muito animado para ouvir mais um pouco da sua história. Obrigada, Bruno. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É uma honra estar no primeiro, né, inaugurando aí esse podcast. Isso é muito, muito legal. Obrigada por ter pensado em mim. E eu espero acrescentar na vida dos ouvintes, de quem esteja aí nos vendo, nos acompanhando, com um pouco da minha história e da minha jornada. Legal. Brígida, eu quero começar, porque né, a gente é imigrante, né? Eu também, né, saí dos Estados Unidos. Hoje eu sou imigrante duas vezes, né? Que eu vim para a Colômbia, então eu sou duas vezes imigrante ali. A gente sabe como é difícil, né, a decisão de sair do próprio país, né, deixar nossa cultura, nossos amigos, nossa família, né, muitas vezes, para ir para um lugar que a gente não conhece, né? Muitas vezes a gente não tem o domínio do idioma e tentar algo diferente. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: o porquê que você fez isso, né? Qual foi esse fogo interior seu, né? O seu sonho, o que te fez fazer esse passo muito difícil que muita gente quer fazer, mas não tem a coragem de fazer? Olha, no Brasil eu tinha uma empresa que chamava Capacitar, era direcionada a cursos e eu dava aula, tinha ali os professores e tudo. Só que chegou um devido momento que eu estava recebendo muito cheque sem fundo, eu estava assim, eu tinha 35 notebooks onde tinham os alunos ali estudando, e ao invés de ter uma escola física, eu levava isso até as igrejas, restaurantes, nos bairros, eu dava aula nos bairros. Então, acabou que eu comecei a receber muitos cheques sem fundos, e isso foi culminante para a minha decisão de vir aqui para os Estados Unidos, porque apesar de ter um montante em notebooks e tudo, eu sempre gostei muito de lecionar, né, de prestar conhecimento às pessoas, ajudar com o conhecimento. Na época, financeiramente, já não estava compensando mais. Eu falei, eu tinha uma tia que morava aqui nos Estados Unidos, e eu conversei com meu pai, com a minha família, e principalmente com essa tia. Eu falei com ela, olha, eu não gostaria de trabalhar com você, mas eu gostaria de ter o seu suporte, tá tudo bem para você? E ela falou, nossa, tá tranquilo, você faz o que você achar melhor, o que você gostar de fazer aqui nos Estados Unidos, vem para aprender inglês, né? Esse é um passo muito importante, né? Aprender a língua em outro país.
Então, inicialmente, aí eu vendi os notebooks, vim para aprender inglês e comecei trabalhando em uma lanchonete e depois fui para a área da limpeza, que aí foi meu grande passo mesmo. Mesmo sem ter nenhuma perspectiva, mesmo sem ter nada em vista, eu só fui. E Brígida, você lembra se teve um momento, né? Você trabalhando na limpeza e a gente sabe que não é fácil, né? Vocês limpam aí duas, três, quatro casas, né, por dia, então acaba o dia, vocês estão cansadas. É, você falando de perspectiva, né? Você não tinha perspectiva. Teve algum momento ali nessa jornada sua que você falou, preciso fazer mais, preciso um passo além? Qual foi esse momento? Eu acho que o momento assim crucial foi quando eu trabalhava no restaurante, numa lanchonete, eu era gerente, eu fiquei 6 meses nessa lanchonete, 3 meses como atendente e 3 meses como gerente. E aí eu falei bem assim, eu preciso ir para a área da limpeza, porque eu trabalhava 17, 18 horas por dia, e aí me virou a chave assim, a área da limpeza, todo mundo vem aqui fim de semana na lanchonete, tem o sábado e domingo livre, e eu tô aqui trabalhando horas e horas e horas sem descanso. E aí eu pensei, eu vou para a área da limpeza. E eu larguei tudo assim, eu falei, eu não tenho nada fixo de salário, porque a gente sabe que o imigrante aqui tem conta para pagar, tem isso, tem aquilo, você tem que ter aquele valor ali fixo, né? E aí, na época, o meu marido, na época, meu namorado falou comigo, você é doida, você vai largar assim o fixo, invejável, porque na época, gerente, eu ganhava muito bem, para ter uma coisa que você não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. Eu falei bem assim, não, vai dar certo, eu vou fazer dar certo. Então, esse momento, assim, realmente foi muito marcante na época e foi muito bacana, porque tem que ter uma força, né? Tem que ter uma persistência ali para fazer até dar certo. E isso acho que vale de exemplo, né, pessoal, para vocês se inspirarem, que mesmo ela estava ali no momento de conforto, né? Você se Sim. acostumou, né? Não estava nem muito confortável, né? Apesar de você ganhar bem, com certeza não era algo assim que você, pô, comprar um carro legal e tal, mas você estava ali, pô, ganhei meu salário aqui, dá pra sobreviver assim, mas você queria mais e você falou assim, vou correr esse risco, vou correr esse risco. Aí você foi, né, para limpeza. E quando que você pensou em abrir, né, o seu próprio schedule, a sua própria empresa de limpeza? Como é que foi essa virada? Eu já estava como ajudante de uma pessoa de segunda a sexta-feira, tinha mais ou menos uns 4, 5 meses que eu já estava trabalhando como ajudante. Nesse meio tempo, trabalhei de graça, fui para poder aprender. Então, assim, aprendi os produtos e fui aprendendo mesmo tudo que eu podia aprender. Eu ia como uma esponja, né? Eu ia absorvendo das outras pessoas, porque nós sabemos que a área da limpeza, cada um trabalha de um jeito, é muito diverso, né? O dia a dia ali da limpeza. E aí, quando eu já estava mais ou menos uns 4, 5 meses, eu falei assim: se eu posso ser ajudante de alguém, eu também posso ter os meus próprios clientes. Mas eu também não posso deixar essa pessoa que eu estou com ela fixa hoje. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses meus clientes nos finais de semana, no sábado, no domingo, que eu não trabalho fixa com ela, e aí vou ver como vai ser. E aí eu comecei, 1, 2 clientes, eu ia sozinha, limpava esses clientes, depois eu tive que levar uma ajudante, e aí já eram 3, 4 casas no dia, no sábado e no domingo, eu não tinha folga na semana, sempre aos sábados e domingos, e aí quando já não tinha mais horário, eu saí desse fixo, eu falei com ela, olha, eu preciso sair e eu preciso seguir o meu caminho. E aí eu passei esses clientes dos finais de semana para os dias convencionais, de segunda a sexta-feira, e fui me aperfeiçoando. Tirei a minha drive license, que na época eu ainda não tinha. Meu marido que me levava no fim de semana. Comecei a melhorar o meu inglês, me desenvolver, e aí que tudo foi caminhando mais. Legal, legal. Eu ouvi algumas coisas aí que são fatores primordiais, acho, para qualquer ser humano, qualquer profissional. Né? Você falou uma coisa muito legal, que foi a lealdade. Mesmo você querendo sair de onde que você estava, você falou assim, não vou deixar essa pessoa na mão.
né? Então, assim, sim. é uma porta que você nunca fechou, né? Claro Não, que hoje você está jogando um nível muito elevado, mas, né, queira Deus nunca aconteça, mas se acontecer alguma coisa, você voltar lá e falar assim, vem. Você sim. sempre deixou portas abertas e isso é muito importante, pessoal. Deixe sempre portas abertas, tá? Lealdade, isso é uma coisa, isso é um fator muito importante. E eu gostei muito quando você falou assim, né, conforme você vai falando, é engraçado como que você faz para si mesmo as perguntas certas, né? Você fala assim, pô, se essa pessoa está fazendo isso, por que eu não? Eu acho que eu consigo também, né? Então, assim, Sim. isso é muito legal, porque às vezes, né, Brígida, a gente não tem a resposta, mas quando a gente faz a pergunta, a gente começa a procurar essa resposta, né? Então, Sim. assim, às vezes você não está, né, que está assistindo, não está onde você está, mas às vezes ali é o processo, né? Às vezes você não tem a ferramenta hoje para chegar onde você quer, mas você pode ir para o próximo passo. E baseado nisso, eu queria perguntar para você o seguinte: você falou do inglês, né? Claro que a gente vai para um outro país, tem essa questão do idioma. Como que você fez para quebrar essa barreira, né? Eu acredito que muitos dos seus clientes são americanos. Como você fez para conseguir os clientes se comunicar? Porque muita gente tem medo, né? Muita gente até, propriamente no Brasil, né, tem medo até de apresentar um produto, de falar, mesmo falando o mesmo idioma, né? Então você no outro país, né, com o sotaque, né, a gente tem um sotaque, e como que você quebrou essa barreira, perdeu o medo, ou se você chegou a ter medo e conseguiu esses clientes americanos? Essa questão do medo é uma barreira que eu vejo muito hoje em dia, né? É ainda muito persistente em várias pessoas. Naquela época não tinha tradutor, naquela época não tinha Uber, naquela época eu ia de trem, eu colocava ali os produtos dentro de uma sacola de mercado e ia de trem e depois eu pegava um táxi para poder ir para a casa do cliente. Então, todos os clientes só falavam inglês. Como que eu fazia? Anotava num pedaço de papel o endereço da minha casa e o endereço do cliente. E eu, em plena station, assim, sabe, apontava para o endereço que eu tinha que ir, para o endereço que eu ia ou que eu voltava. Então, muitas vezes, eu limpava um apartamento que era US$ 90, eu gastava 50 para poder chegar lá. Eu paguei para trabalhar muitas vezes. Então, isso daí fez parte de um aprendizado que eu tive. Eu comecei a ouvir mais o inglês, isso foi melhorando o meu entendimento. E o medo, ele sempre está ali, né? Um pouquinho, não tem jeito. Haviam vezes que o meu telefone descarregava, ficava perdida, mas no final sempre dava tudo certo. Meu marido preocupado. Então, a gente tem que ir atrás, além, né? O que está atrás disso? Qual que é a barreira que eu vou transpor nesse momento? Então, por mais que não tivesse a facilidade de ter tradutor, nada, eu copiava no papel as frases principais referente ao meu trabalho, onde estão os produtos. Aí eu procurava ali a frase e eu colocava em inglês. Meu marido fala inglês, então eu pedia ali para ele escrever para mim e ele me ajudava e eu ia treinando. Então eu fiquei a melhor copiadora de frases em inglês que você pode imaginar, falando sempre as mesmas coisas. E a partir daí, depois eu fui para a escola, comecei a me dedicar ao inglês e desenvolver cada vez mais o meu inglês. Então, o medo ele sempre existe, mas a gente não pode se render. Nós temos que ir atrás da melhor performance daquilo ali para desenvolver o nosso trabalho da melhor forma. Legal, é não deixar o medo te parar, né? Não, Você continua indo. E não é, vai com medo mesmo, né? Ela se preparou, né, Brígida? Você se preparou com as ferramentas que você tinha. Né? Claro que se sim. fosse hoje, pô, põe no Google aqui tradutor, você fala, Nossa, hoje está muito né? melhor. Então, assim, quais são as ferramentas que você tem hoje que você pode utilizar para você chegar no próximo passo? A Brígida tinha papel e caneta. Então, pessoal, tem Sim, uma ferramenta, Brígida, na psicologia que chama perspectiva, que acho que é a ferramenta mais poderosa que existe. Então, as pessoas que estão escutando, às vezes estão meio tristes e tal. Meu, olha, Brígida, olha o que ela conseguiu fazer naquela época com menos recurso e aonde que ela conseguiu chegar hoje. Imagina você aí de casa, eu aqui, com tanto recurso que a gente tem, quão longe a gente consegue chegar. Né? Então, eu acho isso
Muito legal, Brígida. E eu queria te perguntar o seguinte, né, nessas dificuldades, você com seu marido, tal, com certeza não foi fácil, né? Você trabalhando muito e não ganhava tanto, né, no começo, né? Você falou, né, que às vezes ia para lá e ficava ou no zero a zero, às vezes até perdia dinheiro. Como que foi esse momento e teve alguma hora ali que você falou assim, você se questionou, falou assim, acho que não vai dar, acho que vou ter que voltar para o Brasil ou vou ter que fazer alguma outra coisa? Eu sempre tive um objetivo muito claro assim na minha mente do que eu queria. Então, eu focava naquilo ali, apesar do que as pessoas me falavam sempre: ah, você não vai conseguir que você não fala inglês, você não vai conseguir que você não dirige, você vai perder todas as suas casas, porque na época eu tinha um problema de coluna também, eu estava com as minhas primeiras casas, e aí eu ouvi das pessoas: você vai perder todas as suas casas porque você agora não vai poder ir para o trabalho, então agora já era, finalizou. Eu sempre tive muito aquele foco assim no meu objetivo. Então, eu via isso não como a pessoa jogar um balde de água fria ou me desanimar. Eu pegava aquilo ali que eu ouvia e mostrava o contrário para aquela pessoa. Eu vou conseguir e eu vou mostrar para você como é que faz. Então, por vários momentos na minha jornada, isso aconteceu. Não, ainda acontece, inclusive, quando eu fui para a internet e tudo, as pessoas ficaram falando, não, isso não é para você e tal. Então, eu passei pelo processo de coach. Sempre na nossa jornada, você que está em casa, você que está ouvindo, vão existir pessoas que vão jogar um balde de água fria, vão falar ao contrário, mas pega isso para você e mostra como forma de resultados para ela, para essa pessoa que você consegue e que você vai mostrar para ela que não só consegue, mas que o seu resultado é muito bom de acordo com o que ela falou, porque aí a pessoa fica sem reação, não tem o que falar, né? Quem demonstra com resultados não tem nem o que falar, né, Bruno? Resultado, não, assim, você pode falar que Não, só com resultado esquece. Não isso. tem. E eu acho isso muito legal o que você falou, porque uma coisa que eu ensino para os meus atletas, né? A primeira coisa que você precisa ter, e é muito legal que você falou isso primeiro, é clareza de onde você quer chegar, do seu objetivo. Então, assim, é legal que eu fiz essa pergunta e a gente nem conversou, né? Só para te dar um contexto pessoal, a Brígida entrou aqui e a gente já foi, né? Então, assim, a gente nem combinou nada. Para você ver como a mentalidade daqueles que estão dominando, segue um padrão. E esse padrão sempre é o primeiro ter uma clareza muito grande aonde que eles querem chegar. Aí o segundo ponto, Brígida, que eu anotei aqui, é de escutar os outros, que eu vejo isso muito acontecer também, porque as pessoas elas pensam pequeno. Então, quando alguém está Sim. tentando algo grande, elas não se sentem bem e é melhor tentar baixar o outro do que se elevar e, e usar isso como energia. Como energia. Tá falando isso aí. E não tem nada de errado, pessoal. Assim, a Não. motivação você encontra em todo lugar. A Brígida está muito motivada para conquistar o objetivo dela. Mas ela pegou todo esse contexto, um monte de gente falando bobrinha, falou assim, vou me motivar muito mais, vou fazer acontecer e vou mostrar para você. Então, assim, vendo hoje, todo mundo que falou, o pessoal tá assim, putz, olha só, na cabeça deles, né, tá, a Brígida, o sucesso dela é só o começo ainda, né? Então, assim, eu acho Sim, isso muito interessante, Brígida. sim. Eu sempre tive isso muito comigo, que o resultado ele fala por si, né? Então, é uma forma de mostrar para as pessoas que nós podemos ir além, que nós podemos muito mais, apesar de que às vezes nem o meu marido mesmo falou, mentoria, o que é mentoria? Nossa, o que é isso? Nem entendia na época o que eu falei com ele. Hoje, graças a Deus, né, a mentoria está aí ajudando muitas pessoas. Então, às vezes as pessoas nem entendem os nossos objetivos, mesmo dentro de casa, familiares, né? A gente tem que mostrar através desses resultados que nós podemos ir além e aí sim ter a carta verde, né? Ter o ok, nossa, realmente você conseguiu, olha onde você chegou, né? E tudo. Sim, sim, e inspira as pessoas também, né? Às vezes, né, quem sabe elas vão tomar ação e mudar a vida delas também. Brígida, eu tenho uma pergunta para você. Você
Eu ouvi muita coisa você falando, por exemplo, você é obcecada em estudar, né, ir ao IN, aprender tudo, né, sobre o que você estava fazendo, né, no caso da limpeza. Além do estudo, quais foram os outros hábitos e rotinas que você acredita, olhando para trás, que te fizeram ter esse sucesso grande? E quais desses hábitos hoje você pratica que te ajuda a ter mais sucesso e a seguir, a movimentar tudo isso que você construiu hoje? Um hábito muito forte que eu não deixo de lado é a leitura, o hábito de leitura, porque ajuda demais a expandir a mente. Nós aprendemos com pessoas que já passaram por processos, nós vamos para outros países através dos livros. Então, isso daí é um hábito que eu não deixo de fazer, isso daí está embutido assim em mim mesmo, desde o Brasil, desde sempre, porque é muito, muito importante o hábito da leitura. Inclusive, eu estou lendo agora O Poder do Hábito, né? Estou atrasada nesse livro, já era para ter terminado, mas mostra exatamente isso, né? A mentalidade ali de pessoas de alta performance. Teve um nadador, tem ali no livro, um nadador que acabou que ele fazia a rotina dele ali, aquele hábito, os treinamentos, contando as nadadas, e aí ele estava numa final e ele colocou o óculos ali, caiu na piscina. Na hora que ele caiu, o óculos começou a embaçar, ele não conseguia enxergar nada. Mas isso já estava tanto na rotina dele, ele já fazia aquilo ali tão repetidamente que ele sabia quantas braçadas ele dava até a rodada final. E aí ele foi, mesmo com o óculos embaçado, até o final e ganhou. Então, basicamente é isso, você se colocar em uma posição de risco, que às vezes nem todo mundo se coloca, mas você ir se testando naquela rotina ali, isso aqui funciona para mim, aquilo ali não funciona, e se adaptando para se moldar e melhorar aí a sua performance. Legal, legal. Leitura, estudo, né? Se colocar no risco, né? Um risco calculado, né? Que você falou, ir se testando, ir se adaptando. Pô, muito legal. Brígida, outra pergunta que eu tenho para você é a seguinte: geralmente, isso acontece muito com esporte. A gente percebe, por exemplo, sei lá, às vezes um atleta ele ganha um torneio, dois, aí de repente ele começa a perder. Aí um time de futebol a gente vê isso acontecer, ganha um título, aí de repente começa a perder. E trazendo isso, né, para o ser humano, às vezes a gente consegue conquistar ali um objetivo alto e a gente dá uma relaxada. Como que tá a Brígida hoje? Você, depois de conquistar tudo que você conquistou, né, você ainda tá, pô, 100%? Como que você vê a sua rotina hoje comparada com quando você começou? Sim, a rotina continua, a gente sempre tem que procurar novas técnicas, se reinventar, na verdade. Então, eu até estou planejando agora, dei uma sumidinha das redes, porque já estou com uma nova logo, uma nova cara para o Central da Limpeza. Então, começar o ano com novo look, tudo novo. Então, está sempre se reinventando. As ferramentas vão aparecendo também, novas ferramentas para as alunas, e hoje em dia o mundo está cada vez mais tecnológico, então a gente tem que buscar sempre ferramentas para aprimorar. Então é isso, quando você está assim, um pouco não desistindo, né? Está um pouco já na rotina, você está ali no tranquilo, então você tem que sempre se reinventar para que tudo comece de novo, tudo fresh, tudo tranquilo, para você ter um resultado melhor. Então, essa renovação aí é sempre bom de tempo em tempo para refrescar tudo, né? Isso aí, pessoal. Então, assim, não relaxa, né? Eles conquistam um objetivo Não. grande. Pô, qual que é o próximo passo? Né? Você vai conquistar um maior ainda? Qual que é o próximo passo? Até porque isso vai impactando pessoas no caminho. Inclusive, eu queria falar um pouco da sua mentoria. Conta pra gente, como que é a sua mentoria? Você teve sucesso na limpeza, aí onde surgiu essa ideia de criar mentoria? Como que sua mentoria funciona, Brígida? A mentoria surgiu porque na época eu tive esse problema na coluna e muita gente me falou que não ia dar certo. Então, eu consegui
claro, com dificuldades, mas consegui administrar um time à distância de equipe ali trabalhando. E aí eu falei, por que não? Agora que eu me recuperei, eu posso fazer o segundo time. E aí ouvi das pessoas que não ia dar certo e tudo. E aí eu fiz o meu segundo time. Então eu já estava com duas equipes distintas, trabalhando em áreas distintas ao mesmo tempo. E eu, na época, sempre curiosa, procurando por softwares e tudo, tinha ali um aplicativo no telefone, coisa que muita gente não tinha na época, aquilo ali era uma coisa muito distante. E aí eu falei, Messi, agora eu vou fazer o terceiro time. E aí as pessoas ficaram mais loucas ainda e iam atrás de mim lá em Newark, em New Jersey, onde eu morava. Brígida, como é que você treina esse povo todo? Como que você faz à distância? Você não vai no seu trabalho? Porque na cabeça de quem trabalha na limpeza, você tem que estar ali dentro das casas para ter sucesso. E não é bem assim. Então, eu tinha minha forma de treinamento, eu ia até a casa das pessoas e eu ensinava, eu ficava ali 5 horas, 8 horas, ensinando a pessoa como que eu fazia. E naquela época, vinha duas, aí uma que gostou já indicava a outra e virou uma loucura. E começou, eu realmente ia gratuitamente para poder fazer esse serviço, mesmo para ver os resultados. E depois de um tempo eu falei, não, eu preciso expandir isso para mais pessoas, as pessoas, é realmente um serviço que quem começa nem sempre tem a direção, eu procurava as pessoas para ter alguma direção, todo mundo virava as costas, falava que não ia dar certo, então eu comecei a incentivar as pessoas e a prestar esse treinamento. Aí veio a ideia da mentoria. E na época eu tinha uma amiga que era voltada para o marketing, inclusive, e ela falou comigo, Brígida, tá saturado, não vai para a internet, para que você vai fazer isso? Eu falei, opa, já ligou o red flag, eu falei, opa, essa aí eu vou mostrar como é que faz também. E aí eu desenvolvi a mentoria no digital, abri um Instagram do zero, e desenvolvi a mentoria no digital, comecei ali com as primeiras alunas para elaborar os tópicos da mentoria direitinho, de lá para cá foram vários updates, né, mudanças, e hoje nós estamos aí com mais de 300 alunas já formadas. Olha só, parabéns, parabéns, Brígida. Eu lembro que, acho que foi no passado, né? No passado, ano retrasado, não sei, me corrija, você fez um evento em Nova York, né? Num prédio pertinho até do Trump Tower lá, eu lembro. Um evento que, pessoal, e foi muito engraçado, Brígida, porque eu lembro porque eu estava em, acho que Orlando, um outro evento em Orlando, eu acho que o evento que você fez foi parecido do evento que eu estava participando, e eu ouvi pessoas falando assim, acho que não vai muita gente não, por causa do lugar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pessoal, a Brígida lotou o evento dela, foi um maior sucesso. Então é o seguinte, vocês precisam aprender a ouvir menos essa voz que fica tentando te travar e vai pra cima, faz igual a Brígida, olha o sucesso que ela teve. Né? Olha com os recursos que ela teve, olha onde que ela conseguiu chegar, meus amigos. Então, toma muito cuidado com o seu ambiente, as pessoas que você escuta, tanto no Instagram. É por isso que eu quero montar esse podcast aqui, para que você escute de pessoas que possuem realmente resultado. Brígida, isso aqui é fantástico. Então, fala para mim antes da gente ir embora. Quais são os seus próximos passos agora? Quais são os seus objetivos? Vai fazer evento, crescer mentoria? O que você está planejando aí para o futuro? Sim, eu vou crescer a mentoria agora, vou repaginar o Central da Limpeza agora, janeiro, fevereiro vai ser para isso, voltado a esse novo look, novo visual do Central da Limpeza. Esse ano também tem um planejamento para lançar o livro, que desde o ano passado eu estou escrevendo. Era para ser lançado ano passado, mas deu uma atrasadinha, então esse ano, se Deus quiser, vai ter o lançamento do livro. E também tem um lançamento vindo aí de um software direcionado para house cleaners. Então, esse aí também vai ser um grande momento do Central da Limpeza, vai ajudar muito todas as house cleaners e, se Deus quiser, revolucionar aí o mercado da limpeza. Ótimo, nossa, que legal. Você vê, projetos grandes, meus amigos, ela não para, você não pode parar, tem que continuar
em movimento, tá? E isso é muito importante. E Brígida, eu vou pedir para você falar, né? Claro que eu vou colocar aqui embaixo, pessoal, o Instagram da Brígida, Central da Limpeza. Eu vou pedir para você ir lá, segue a Brígida, manda uma mensagem para ela, fala, Brígida, vim aqui através do podcast. Independente do ramo que você estiver, independente da localização que você estiver, o Instagram da Brígida é muito legal, tá? Porque fala de mentalidade, fala de processo que você pode aplicar independente do esporte que você pratica ou da sua profissão. Então o Instagram dela é muito bacana mesmo. Então segue, vou deixar tudo aqui embaixo. Quando sair o seu livro, eu venho aqui, coloco o link também. Então segue ela lá para ficar, né? Eu vou querer o seu livro autografado. Vou querer o seu livro autografado. E vai ser um prazer de ler e aprender ainda mais com você, Brígida. Qual mensagem que você tem, né, para o pessoal que está escutando a gente, para a gente poder, né, se seguir a nossa rotina aí? Eu já quero até te agradecer novamente, né, por dedicar um pouquinho do seu tempo. Eu sei que está até nevando aí no Texas, né? Olha só, que coisa interessante. Está nevando aí. Muito obrigado, eu sei que seu tempo é corrido, né? Bastante coisa acontecendo. Obrigado por estar aqui. E qual que é a sua mensagem aí para o pessoal? Não desista. Muita gente às vezes pensa, não, tá difícil, não vai dar certo. Não tem esses pensativos. Se cerque de pessoas que te elevam, pessoas que te coloquem para cima e não desista, independente da dificuldade que você está passando hoje. Você às vezes pode pensar que não vai dar certo, ou isso, aquilo. Tira isso da cabeça. Vai dar certo, coloca o foco ali, porque eu falo sempre, Deus nos fez vencedores, então nós temos que vencer. Esse é nosso objetivo aqui na Terra, ser vencedores. Então, você é um vencedor, independente da área que você faça, do que você faça, você é vencedor e você vai longe. Então, persista e não desista. Legal, legal. Excelente mensagem, gostei muito. Todos nós somos vencedores. É isso aí. É isso aí. Nossa, muito legal. Brígida, obrigado novamente. Vejo a hora de, né, te ver nos próximos eventos aí, pessoal. A Brígida, ela roda os Estados Unidos inteiro. É bem bacana, palestrando. Então, muito obrigado, Brígida. Seguem a Brígida lá, o link está aqui embaixo. Se inscreva no canal, dá like, compartilha com seus amigos, joga lá no grupo do WhatsApp, do Telegram, do Instagram para vocês. Me segue também nas redes sociais. As informações estão todas aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima.